chega mais! Seja bem-vindo ao bate-papo de mulher inteligente e madura. Este é o LilithCast, videocast apresentado pelas jornalistas Flávia Delgado, eu e a minha companheira Lisley Carrillo, que está disponível no Spotify e no YouTube. Parafraseando uma certa música da Lady Gaga, me conte uma coisa, garota. Você está feliz nesse mundo moderno ou precisa de mais? Mulheres 40 a mais como nós ainda precisam conversar muito, mas muito mesmo, sobre o nosso lugar no mundo, com outras mulheres e homens, maduros ou no caminho para isso. Aqui no nosso programa a gente vai falar sobre muitos temas, vários temas, mas sempre dando ênfase especial à questão do desejo feminino. Afinal, é disso que se trata a figura de Lilith, a transgressora e insubmissa primeira mulher de Adão. Esse mito, aliás, está presente em várias narrativas da antiguidade e não por acaso batiza o nosso programa. E é justamente esse o tema do nosso episódio de estreia nessa primeira temporada. Não é isso, Lisley Carrillo? É isso mesmo, Flávia. E hoje, para o nosso primeiro episódio nessa nossa primeira temporada, nós temos aqui o nosso primeiro convidado, Inácio Rodrigues de Oliveira. Falei certo? Falou certo. Um super convidado, aliás, Exatamente. Né? Inácio é professor, jornalista, mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Ele é doutor em Linguística e Língua Portuguesa, especialista em Linguística, como eu falei, e especialista em Mitologia. E para começar o nosso bate-papo, professor Inácio, por favor, sacia a nossa curiosidade. Quem é Lilith? Vamos lá. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. É um prazer estar com vocês aqui no primeiro programa, inaugurar essa história. A honra é nossa receber você, nossa tá? Honra. Como a ideia é um bate-papo, Sim. vou tentar ser o menos formal possível, né? Deve. Lilith é uma representação, uma figura de representação em várias culturas, tá? Os sumérios, na Babilônia, você encontra no mito de Gilgamesh, mas para a nossa cultura, que o modus operandi é judaico-cristão, né? Essa é a base do nosso bate-papo aqui, ela também aparece na Bíblia, né? Judaico-cristã, como referência de fato, nominalmente, ela aparece lá em Isaías 34, 14. Né? Muito bem, decorou. Fiz bem a lição Tudo de bem, casa. fez bem a lição de casa. Estudei, professor. Decorar não, professor. A gente estuda. Estuda. Estuda, boa. Diferente de boa. decorar. Boa. Mas há uma sugestão, né, dela também no Gênesis, né, de que quando é comentado que, enfim, Adão gosta do que vê, né, nesse segundo momento, significa que teve um primeiro momento. Né? É quando ele diz, né, esta sim é feita para mim, alguma coisa assim. Esta sim é minha mulher, depois que Deus cria a mulher, tira a costelinha ali. Tira a costela. Inclusive, é importante você falar isso porque em Eva retira um pedaço do homem, né? Quando tem a sugestão de que há uma anterior, essa surge do vazio, portanto ela não é parte tirada do homem, né? Então essa sugestão ela nasceu igual a ele. Nasce igual, ela nasce numa equivalência, minimamente numa equivalência, o que não vai acontecer com Eva, que nasce a partir de. Ela nasce da terra, como... Ela nasce num vazio, essa é a referência que se tem, né? Uhum. Então, para a nossa cultura, isso é importante, porque o que nós estamos falando? Estamos falando de uma mulher que já, dentro da nossa... dessa visão judaico-cristã, que norteia muito da nossa cultura, ela é uma transgressora por natureza, ela já nasce rompendo com algo que vai se estabelecer, né? Ela já rompe com o domínio de uma figura, que é o Adão, tá certo? E essa... por quê? Na verdade, então, essa é a sugestão. Foi a que o Adão gostou, porque o Adão submete, né? Há a sugestão, inclusive, que a serpente que seduz Eva, como ela é representada muitas vezes como uma própria serpente, é a serpente que seduz a Eva para cometer o pecado e tirar todo mundo do paraíso. Com o propósito de bagunçar. Com o propósito de bagunçar. Isso? Na verdade, é uma sugestão. Tá. Como a serpente é uma figura muito marcante, né, em várias culturas, e coincidência ou não, na ciência, por exemplo, esse resgate, né, do nome, né, das categorias biológicas das serpentes no mundo, elas são classificadas em 3 categorias macro,
Laquesis, Cloto e Brotos. Então você tem as Brotos são as, Que se eu não me isso? engano, são aquelas Mitologia grega, né? são da mitologia grega. Ah, Para você ver a associação sempre ao feminino, a serpente, sempre essa coisa do mistério e assim Ao por diante. perigo. E veja, não está nem distante, apesar do catolicismo ser o principal lugar de apagamento da figura de Lilith, porque ela é muito comentada no judaísmo, porque não é só na Torá que ela aparece também no Talmud, né, que são os livros de reflexões dos antigos rabinos sobre isso. Ela aparece nominalmente no Talmud. Agora, no catolicismo ela some, essa figura da serpente, essa representação icônica da serpente, que a gente vê em várias representações plásticas, né, na pintura, etc. A associação de Lilith à serpente, a serpente está próxima a ela, está no corpo dela, está no pescoço É dela. parte dela. É parte Ou é ela, dela, né? ou é ela. Ao passo que, se você pega Nossa Senhora, várias representações de Nossa Senhora, ela pisa sobre a serpente, ela domina a serpente, mas aí ela tem a ver com a angustia. religião, né? Então, isso é uma forma de apagamento, inclusive, porque eu tenho sobredomínio. Então, é essa dominada que domina a serpente, ou seja, esse lugar de controle, né? Uhum. Isso é a primeira coisa. Então, para a gente pensar, claro que Lilith não está apenas no cristianismo, você tem na astrologia, você tem nessas novas religiões neopagãs, né? O Wicca, por exemplo, ela foi retomada como uma bruxa, ela faz parte, ritos já estão sendo feitos em nome de Lilith e tudo mais. Mas o que se corta como traço, aí é que é importante ficar claro para a gente, né? Ela tem vários traços, porque ela tem vários lugares na história. Em alguns lugares, ela é esse lado escuro, obscuro, da não-mãe, né? Daquela protetora, não protetora, etc. E, por outro lado, a rebelde, a liberdade da mulher e assim por diante. A Eva é a mãe de todos, e a Lilith é a transgressora de todas. É a transgressora de todas. Ou é aquela que bagunça. A rebelde. A que bagunça o paraíso. Você falou que ela é mencionada de uma maneira velada no livro do Gênesis, mas você mesmo citou que ela aparece literalmente mencionada no livro de Isaías. E nessa passagem bíblica, ela é associada à figura de animais noturnos, bestas selvagens da noite do deserto, mais precisamente, né? Que a gente fez a lição de casa. Em que outros momentos de outras mitologias o desejo feminino representado pela figura da Lilith aparece associado ao que é oculto, ao que é o selvagem, ao que deve ser temido? Vamos à outra base da cultura nossa no Ocidente, né? Se o nosso modus operandi é judaico-cristão, a base cultural nossa é greco-romana. Duas que me ocorrem rapidamente, Hécate e Circe. Quem são? Circe é aquela figura daquela bruxa que, inclusive, ela encerra o Odisseu, né? Odisseu também é chamado de Ulisses, tá? Não sei se vocês se lembram minimamente, mas assim, a guerra de Troia teve 10 anos, e depois de 10 anos, que é a Ilíada, né, que é a volta a Odisseia, perdão. A Odisseia, que é a volta do Odisseu, que leva também 10 anos, né? Esse aprisionamento dele, parte do tempo foi quando Circe o aprisiona pelo desejo de ter aquele homem, né? Ele é o cara. E ela, várias vezes ela é representada, inclusive muito deliciosamente, quando a gente olha para os personagens de história em quadrinhos, super-heróis. Se vocês forem à Liga da Justiça, né? Tem um determinado momento que um dos grandes inimigos lá da Justiça é uma Circe, que ela se transforma em animais. Basicamente, leões, panteras, serpentes, sempre bestas. Então, ela está no lugar que na antropologia do imaginário a gente vai chamar do regime noturno, né? Que são os regimes daquilo que está escondido, daquilo que está segredado. A gente brinca modernamente com os alunos daquilo que é Batman, né? Aquilo que é da caverna, que é obscuro. Que é a lua negra representada na astrologia, como a Lilith é representada na astrologia. Exatamente, essa é a ideia. Então, Circe é uma delas, ela é da mitologia grega, e ela é uma que retarda o processo de volta para Penélope. A Penélope, lembra da Eva, a esposa que espera, que cuida, que está lá fazendo o seu tricô, a mulher de Atenas, não se entrega a nenhum outro. A mulher de Atenas. Estamos repetindo a história em outras culturas. Na verdade, o que é essa ideia arquetípica, né? É esse desejo feminino, essa ideia que a gente procura figura de representações. A vantagem de Lilith, frente às outras, é que ela está em mais de uma cultura, nominalmente, inclusive, né? Porque aparece lá em Gilgamesh, etc. Os sumérios. Na mitologia grega, nós estamos falando daquele espaço, né?
do mundo, que claro, que influenciou o resto do mundo, o nosso mundo, mas que estava preso a um lugar, né? Ainda que tenha diálogo com outras culturas, está preso a um lugar, né, na nossa antiga, na Grécia Antiga, né? Mas a Hécate, por exemplo, é outra, que também é um ser noturno, que também é chamada de bruxa. Circe, inclusive, é chamada de uma grande bruxa, porque ela fazia encantamentos. Como é que ela segura o Ulisses lá? Dando um chazinho, bem. Sabe essa coisa de um Sempre é chazinho, isso, uma coisa associado com sempre bruxaria e associada a chazinho, uma tudo. forma de uma sedução que se dá por isso, pelo domínio de encantamentos, esse lado noturno mesmo da construção, tá? Agora, por outro lado, você tem que pensar que é libertadora ao mesmo tempo, né? Porque ela não fica, ela dá o chá para segurar, mas porque ela quer. E ele também não se deixa ficar porque ele quer? Boa Ele pergunta. toma, ele não é obrigado a tomar. Ele não é obrigado a tomar. Mas vamos lá. Isso é bem interessante, porque a gente está falando Ele toma se quiser. Pô, Ele gosta. surge uma primeira questão que eu não Enfia que eu não goela resolvi abaixo ainda, dele. que talvez vocês no futuro encontrem alguém para responder aqui, né? Nós estamos cultuando novamente Lilith, essa mulher, essa independência. A gente vai depois, talvez vocês perguntem, pessoas que podem representar isso, mas que homem é esse preparado para essa nova mulher? Não sei. Ele não estava preparado nem no Velho Testamento, É, acho que vai ter não, agora. não, veja, no Velho, Desde Adão que eles não estão preparados. no Velho pra Testamento, mas peraí, no Velho Testamento, Polêmicas. no Velho Testamento eu sou Adão, né? Eu sou presenteado por Deus, cabe a mim o comando. Ele não deu conta no Velho Testamento. Faz a Enfim, conta agora. cabe a mim o comando, certo? Tá. Se nós pensarmos esse reverso, essa que é insubordinada e que cria esse novo lugar cabe que tipo de novo homem? Porque não é Adão, não é esse que dominava, porque ela se rebela contra esse. Mas qual é a outra possibilidade? Qual é essa nova representação de Ou esse seja, novo homem? qual é a figura que a gente vai ter para esse novo Adão? Existe? Não sei. Mitologicamente? Talvez. É uma coisa para a gente pesquisar. Talvez. Então, Metade veja, Lilith, nós estamos falando de uma Lilith que a gente está resgatando, né, como um percurso, porque nós temos motivos para isso. A nova postura da mulher ocidental mesmo, de olhar, de transformar, de mudar, sempre esteve num lugar subalterno, etc. Fatalmente devem existir esses homens. Fatalmente deve existir mito de homens, mas que a gente ainda não se apropria. Essa é a diferença. As mulheres, como vocês, estão se apropriando deste mito. Ele tem lá do seu lado escuro, claro que tem, mas agora é o momento dessa luz dele, né? Olha, eu não quero mais estar nesse lugar. Ponto. E essa figura traz coisas dessa liberdade que a gente busca, etc. E é o momento de discutir isso. Mas você falou que existe uma certa dificuldade da gente encontrar esse papel desse homem para essa Lilith ressignificada no século XXI. A Lilith, quando ela sai do paraíso, né? Ela não quer ficar debaixo de Adão, ela se recusa a deitar-se abaixo de Adão e vai embora, vaza, né? Como diz hoje em dia, vaza para fora do paraíso e vaga pelo mundo das sombras e da escuridão. Buscando a sua liberdade. Buscando a liberdade, mas também é um lugar de solidão. Ainda é um lugar de solidão no século XXI, mulheres que assumem seu lado sombra? A sombra sempre é um lugar do indivíduo, né? Porque é um lugar muito, se a gente pensar, se a gente trabalhar essas polaridades como complementares, não como opostos. A luz, eu vejo o escuro, é como se eu trouxesse para o interior e o exterior esses diálogos, né? Nesses diálogos, sim, há um lugar de você ficar, porque você está rompendo com um monte de coisa, né? Tem um lugar confortável dado na história que já não quero mais, eu quero um novo lugar, eu quero um novo espaço e tenho que conquistar mesmo. Essa figura de representação é uma figura de representação. Nessa figura eu encontro vários tópicos, vários lugares importantes, mas eu vou também encontrar alguns pesados, etc. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei, a sororidade é que vai dizer. Como é que uma mulher vê na outra, como é que ela enxerga? Ela enxerga mais a bruxa terrível, ou a mulher que rompe e com isso traz uma nova luz. Porque é um peso para ela também, né? Claro que é, mas não há transformação sem nenhum processo. Uma dor. Uma dor, né? E, por acaso, a polaridade de dor é prazer. Então, se a gente pensar que eu estou buscando uma nova fonte de prazer, de uma nova forma de me olhar, Então, eu tenho que ter um processo de dor. Mas o que é importante nos processos de dor? É só a gente pensar todos os nossos processos de dor. Qualquer um deles, o luto, por exemplo, é o ombro. Neste momento, nós estamos falando do ombro daquela que sente a mesma dor. Tanto que, na cultura ocidental, quando a gente fala de irmandades, a gente sempre fala no masculino, é fraternidade. Frater, masculino. A gente não fala sororidade.
Quase não fala. Não é uma prática cotidiana, né? Da linguagem corrente, não de quem para e pensa. Virou né? uma espécie de modismo ultimamente. Tá começando a ter essa fala. Então, se isso está aparecendo, tá dentro do movimento. Isso é muito importante, sim. Entende? Onde vai dar, a gente não sabe, mas é importante que se tenha o start. E se ela é uma figura que traz essas representações, veja, de todas as figuras de representações, a gente colhe dessa figura aquilo que realmente é mais importante. Não existe uma figura sem a sombra. Não existe. Tá? Pelo menos eu não a conheço. Esse homem deve existir vários, até me passou pela cabeça alguns, mas assim, que tem esse lado de estar ao lado nas mitologias, mas ainda não é uma coisa que você nomeia pontualmente. Eu lembrei de Circe, lembrei de Hécate, Pandora. Pandora é uma síntese das duas, de Eva e de Lilith, porque ao mesmo tempo que é essa mulher do irmão do Prometeu, Epimeteu, ao mesmo tempo que ela é mulher dele, e tudo mais, mas é ela que libera os males e segura lá a esperança como última, né? Ela que tem a curiosidade, é ela que é a esposa obediente, mas que a curiosidade faz romper. Então ela tem um misto das duas. Mas a Eva era curiosa também. Então, aí é que tá a grande questão. Por isso que eu te falei lá no começo. Essa curiosidade é aguçada, é atiçada pela serpente. Não é original dela. Não é legítimo. Não é legítimo, não é autêntico. Não é fui porque eu fui, porque eu fui. Eu tenho, mas não fui. Ela foi provocada. Quem provoca? Né? Então, miticamente, ou nesse mistério, a gente diz a serpente está associada, a serpente que tem esse poder está associada a Lilith. Quer dizer, a primeira esposa vence da segunda para que a segunda rompa também. E a Lilith é cobra e tem asas ainda, né? Tem asas ainda. Tanto é que em Gilgamesh, eu não me lembro agora totalmente a representação como ela é dada figurativamente, mas, se eu não me engano, até com um dragão em alguns momentos, tá? Agora, qual é o grande elemento? Rasteja, voa e tudo mais. Mas veja, quando você pensa nas representações, saindo um pouco do mundo cristão, mas tentando ir lá na Babilônia, ela é representada com água, não como fogo. Então, sempre que é evocada a Lilith, era na água. Se a gente pensar aí, como é que a gente traz para o cinema, quando a gente pensa uma grande bruxa, a gente sempre pensa num caldeirão, sempre pensa naquela coisa do domínio de algo que é líquido, que espalha, né, que tem que arrasta, né, que liquefaz. Não é tanto a água como o fogo tem um poder de regeneração, só que são coisas distintas na sua forma de atuação, né? A água ela dispersa muito mais, ela limpa muito mais. O fogo ele destrói primeiro para reconstruir. Então ela tem essa função meio por aí. Então todos os ritos, inclusive entre os Wicca, quando eles vão evocar o elemento água está presente, que era o elemento próprio dela. Nossa, eu sempre vislumbro a cura. É uma possibilidade. Veja, nós estamos falando de uma figura que tem N representações, mas que hoje está sendo retomada a partir do mundo judaico-cristão, porque ela rompe. Lá nos outros ela era parte, em outro ela era a deusa dos céus. Na Babilônia ela era a rainha do céu. Rainha do céu para nós é Nossa Senhora. Uma deusa, uma louca ou uma feiticeira? Seria a Lilith, né? Então, se você pegar ela, arquetipicamente, ela é tanto a donzela, como a mãe, como a anciã. A depender de como você pega. Então ela não tem uma idade. Então, o que acontece é o seguinte. Hoje, quando você sai e fala para quem não está envolvido com as várias possibilidades de representação, a gente pega aquela que nos é mais próxima. O que nos é mais próximo? A Lilith bíblica. Judaico-cristã, que é a que rompe, que é a primeira esposa. Você começa falando a primeira esposa de Adão, porque isso está na cultura, é onde a gente vai lembrar mais rapidamente. Talvez entre os muçulmanos, não sei, talvez lá no Oriente Médio, no Extremo Oriente, você encontre outras formas de representação dela, outras particularidades. Mas para nós, hoje, quando nós pensamos no movimento feminista, por exemplo, Lilith é essa que rompe com esse domínio machista, com esse domínio do homem acima. Né? E aí você tem até correntes, né, do movimento feminista. Não é o homem acima, é ao lado. Mas tem a corrente mais radical que é abaixo. A simbologia da Lilith na astrologia é o símbolo feminino de uma lua, de uma meia-lua negra. Existe associação também com lua. Mitologicamente, existe uma explicação para isso? Porque de a todos lua é tão presente. símbolos, por que a lua é tão presente? Por que a lua negra? Vamos lembrar que, assim, lua, né, fora a questão da lua para menstruação e tudo mais, vamos pensar nisso. O nosso calendário é gregoriano, né, tá lá solar, etc.
Mas a nossa cultura judaico-cristã, e aí quando fala judaico-cristã, a gente tem que pensar que os judeus ainda têm um calendário lunar. Né? Porque a lua ela tem regência, ela está mais próxima do humano, ela está mais próxima da Terra. É essa coisa de aproximação mesmo. Tá? Quando você pensa no Sol, que absorve tudo, na mitologia Apolo, na mitologia greco-romana, aquela coisa que brilha, não sei o que mais, sempre quando a gente pensa na Lua como aquela coisa de maior proximidade. Né? A Lua, veja, se a gente pegar simbolicamente, vou tentar sair do feminino e do masculino para pensar a Lua, São Jorge. Né? É o guerreiro que mata um dragão, né? E o dragão vem pra gente como aquilo que prende a donzela. Sempre essa coisa que vai voltar pro feminino de alguma forma, né? Lua e feminino estão muito Estão muito integrados, né? próximas. E aí você pensa uma outra coisa importante. Quando a gente pensa em sol, a gente pensa em calor. E algo romantizado também, né? Também romantizado da lua. Então, na verdade, são várias possibilidades. O que acontece quando a gente fala assim, quando a gente pensa na lua? Primeiro que a gente, veja, nas línguas do Ocidente, a lua é feminina. No feminino. A lua. Né? Não é como o sol, que é no masculino. Pelo menos no Ocidente. Né? Então, a gente romantiza, traz para o feminino, está mais próxima da Mãe Terra, está mais próxima dessa relação. Então, simbolicamente, é mais fácil a gente pensar na lua. Isso é a primeira coisa. E ela já foi chamada de Cibele, já foi chamada de outros nomes no feminino, nunca no masculino. Nunca foi chamada no masculino, pelo menos no Ocidente. Ou que eu conheça das mitologias que chegaram para nós via, né, Europa. Né? Talvez em alguma cultura indígena, das poucas que conheço, também é feminino. Então a lua é muito feminina. Essa coisa de trazer para o negro, né, de trazer para o lado escuro, e aí a gente tem que tomar cuidado porque existe um outro movimento de liberdade linguística que é com as palavras que remetem à cultura africana, às pessoas negras. Por que eu falo negro, associo o negro ao ruim? Né? Então também é uma outra questão que estamos começando a discutir. Isso é muito importante. Explicar isso, então a gente poderia dizer o lado escuro da lua, não o lado, né, a lua negra. Mas, de fato, existe essa tomar fala. cuidado com as palavras é interessante. Pois é, se a gente está tomando um lugar a partir de um mito, a gente tem que trazer o mito para as novas discussões. Ressignificá-los. Porque, na verdade, o que a gente busca é essa independência feminina que, arquetipicamente, se vocês querem liberdade, tem todo esse direito de fazê-lo. O que nós precisamos? Elementos, porque o ser humano ele é figurativo, né? Ele cria figuras que representam aquilo. Tanto é que mesmo quando sai da pessoa concreta, o mito, a partir do concreto, é sempre mais forte. Pelé vai durar mais tempo. Pelé agora está no dicionário. Não sei se você sabe, né? Pelé. Virou Pelé. Virou palavra dicionário. Verbete de dicionário. Ou seja, Pelé, quando você tem uma coisa bem feita, você é o Pelé da coisa. Então, você é Pelé da jornalista. O Pelé da economia. Da economia, virou verbete. Economia, O Edson morreu. Entende? Nós falamos de uma mulher libertária. Na verdade, ele morreu o ser humano, né? A pessoa física. Ele entrou para o dicionário. Muito interessante. O que ele construiu como representação. É isso que a gente busca. Veja, Pagu é essa representação lilítica. Não é a Patrícia Galvão. Não é a Patrícia Galvão. Ainda que seja a mesma pessoa, ainda que a Patrícia Galvão possa ter tudo isso, quando a gente pensa no que ela, Patrícia Galvão, provocou, a gente sempre vai chamar por Pagu. No modernismo. Porque a gente não sabia ela em casa, a gente sabia na ação que importa como representação. Isso é que é mais forte. Por que Pelé é importante? Porque aquele cara lá que fazia aquela coisa diferente jogando bola. É a exceção naquilo que ele fazia. Então a gente busca isso. E ela traz partes de exceção para esse lugar que eu busco, que é a independência, que é a liberdade, que é o novo jeito de ser, que é poder dizer meu desejo depois dos 30, que é passar a Balzac mais para frente, entendeu? Retardar um pouco a mulher de 30 anos. Na verdade, então, precisa mesmo retardar ou vir de outra forma? A de 40 são as novas 20? A de 40 são as 40. De 50 também. Na música da Rita Lee, como é que é? Nem toda música, não, também tem essa música, mas tem aquela de, como é que é? Amor é cristão, sexo é pagão. Aí tem um momento que ela fala... Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. E vem... amor vem dos outros e vai embora. Tem um momento que ela fala que o sexo também. Amor também. É bom, é do bom, e o sexo também. Ele continua também. Só que, olha que coisa louca. Como é que a gente pensa a sexualidade? Eu estou falando enquanto imaginário. Tá? Como é que essa construção do imaginário? Raramente a gente pensa pessoas mais maduras.
A gente não representa muito isso. Geralmente é a coisa de despertar desejo, pessoas jovens, na sua Exatamente. potência, na representação, que a gente chama numa potência da jovialidade. Né? Uhum. Quais são as outras potências? A gente quase não apresenta. Por isso que os mitos, como é o caso da Lilith, nos ajuda a encontrar recortes para isso. Qual é o recorte que vocês querem de Lilith no programa de vocês? Essa mulher transgressora, esse outro olhar, essa coisa de poder ser a anciã e ao mesmo tempo ter o desejo da donzela. Perfeito. Estou aqui refletindo sobre isso. E eu não sei se vocês sabem, mas nós três somos professores de comunicação, né? Amei. Já trabalhamos juntos em mais de uma universidade, inclusive. Então, esse encontro aqui é mais do que uma entrevista, é um bate-papo É um entre bate-papo. É uma amigos. Porque, terapia. aliás, foi assim que nasceu a ideia da Lilith, né? De um bate-papo entre colegas de profissão, no café, no intervalo das universidades. Né? A gente vem de uma longa carreira acadêmica, além de nós três sermos jornalistas. Mas uma coisa que eu sempre penso, Inácio, como professora de comunicação, e sempre buscando links dos assuntos que a gente trabalha com manifestações culturais, né, como produtos da cultura. E aí, a gente preparando o programa de hoje, eu me lembrei de uma figura da literatura nacional, que foi transposta para a tela do cinema, para a tela da televisão, que é a Tieta do Agreste. É um livro original do Jorge Amado, publicado no final dos anos 70. E aí, quando a gente estava aqui roteirizando, pensando no programa, eu falei, gente, eu preciso perguntar isso para o Inácio, porque assim, que outras figuras, além da Tieta do Agreste, só para lembrar, era um clássico uma grande abertura de telenovela da Globo da época, e virou uma música. A música de abertura dizia, né? Luiz Caldas está vivo ainda? Acho que está, né? Tá vivo. Gente, a gente tem que entrevistar o Luiz Caldas, porque depois dessa, de eu achar que ele está Não morto. vou cometer essa gafe, não Mas pesquisei. a música dizia o seguinte, olha, Tieta não foi feita da costela de Adão. Ela é mulher diabo, minha própria tentação. Não me lembro mais quando eu era criança, né? Então vou ter que colar aqui, né? O que dizia a música. Tieta é serpente que encantava o paraíso. Ela veio ao mundo para virar nosso juízo. Tieta é uma representação de Lilith. Que outras representações de Lilith a gente vê na cultura estrangeira, brasileira? Vamos na brasileira e vamos pensar uma outra que também virou novela do mesmo autor. Gabriela. A Gabriela é esse projeto jovem. E sem a total consciência, transgressora sem a total consciência de que está transgredindo. Ela simplesmente destrói o olhar dos olhos. Lembra do Nassif? Era Nassif, né? Não, e aquela Nassif. cena dela escalando o telhado. O telhado. Então, aí ela é uma pessoa que seduz e transgride, porque ela não transgride porque ela está pensando, eu estou Não, ela é inocente porque eu estou fazendo que é da minha outra coisa. natureza. Eu posso fazer outras coisas da minha natureza, sem necessariamente ficar pensando. Eu estou sendo fiel à minha natureza. A minha natureza, quer dizer, esse romper de que eu sou apenas um produto de desejo. Ainda que lá embaixo estejam babando, eu estou vivendo o que me é de viver. O problema é lá embaixo. Então, sob esse aspecto, a gente pode encontrar também. Eu tinha te falado, então, Gabriela é uma. Olha, quando você falou, eu fiquei pensando no próprio Jorge Amado, que mais que ele tem, né? E não só as mulheres de Jorge Amado. Mas aqui, por acaso... Por exemplo, existe as mulheres em Essa de Queiroz, por exemplo, a Maria Monforte em Os Maias é uma mulher transgressora. Não está satisfeita com o casamento, ela tem 2 filhos, ela vai embora. Isso em Portugal, no século XIX. Ela vai embora com o amante e larga o marido. E aí começa toda a tragédia, né, do incesto entre irmãos, desenrolar. Mas ela é mulher também, né? Chiquinha Gonzaga? Chiquinha Gonzaga. Mas aí não é uma produto da ficção, não. É uma pessoa real. Sim, mas real, como apagou, né? Sim. Olha que legal. Dá pra gente pensar. Já virou um tema de pesquisa. E as mulheres e Jorge Amado. Né? E a Ana Karenina? Por exemplo. Tá aí, bem lembrado. Não, dos russos vamos falar, tem mais gente, hein? Tem, né? Daria outro programa. Só na literatura. É mesmo. Deixa eu pensar mais alguém assim. Se a gente for pensar se a gente olhar a gente pensou na literatura e tal, mas vamos pensar na forma do escrever. Clarice Lispector vai por esse caminho, sabe? Dessa mulher que tem uma independência. Se a gente pensar como ela tinha, como é que ela escrevia, né? Tô pensando nesse eu lírico dela, né? Que era muito livre, muito... Ela tinha uma angústia muito pessoal tinha uma angústia, dela. mas tinha um romper simples, né? Até o estilo. Ela nunca foi aquela coisa de uma academia pesada. Às vezes é tão simples, pelo menos para mim, parece tão simples, então óbvio que é genial por isso, sabe? Ela rompe com umas coisas de, sabe, os companheiros da mesma época. Se você pensar que nas autoras de literatura do passado, que eram poucas, o ato
do escrever já era um romper. Flor Bela espanca na literatura Por exemplo, portuguesa, que também já é um romper. se pautou pelo desejo e pelo... E pelo desejo incestuoso, pelo irmão, que pelo menos é o Há que parece. Há controvérsias que É eu o você que já, parece. já veio à tona que há controvérsia sobre essa questão dela ter se envolvido com o irmão. Há controvérsias. Parecia um projeto construído pela sociedade lisboeta justamente para abafar o sucesso que a transgressão dela fazia entre as leitoras jovens. Eu vi uma peça de teatro sobre isso. Existem novas descobertas de cartas dela para o irmão, mostrando quão absurdo ela se coloca em relação a essa notícia. Para quem não sabe, a Flor Bela Espanca era uma poetisa portuguesa que viveu no século XIX, que queria viver da literatura e causou estremecimentos assim na sociedade ultraconservadora, né, portuguesa. E ela foi acusada de ter um caso amoroso com o irmão. Isso. E segundo essas novas cartas que vieram à tona mostram, isso foi uma estratégia utilizada, uma construção, uma estratégia para diminuir o poder dela ou para criar um factóide, uma fake news, vamos dizer assim. Uma pena, né? Porque é genial. Ó, o Fagner musicou aquela dela, né? Fanatismo. Fanatismo, minha alma de sonhar, te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. É maravilhoso, né? Etc. Pois és como Deus, princípio e fim. Princípio e fim. Né? É lindíssimo. É muito lindo. Independente, aí, veja, é legal sim a gente saber disso, né, dessa construção, porque, veja, fica mais o factoide do que a coisa de fato. Mas o legal é que ela é uma que rompe, por exemplo. Então, ter esses lugares do fazer, né? Eu acho que a gente pode contar com muitas aí. Se a gente pensar na educação, tantas outras são assim. Tem uma discussão velha no sentido de velha mesmo, de quase mofar, né? De que, assim, eu abandono tudo para mim, de fato, eu tenho que abandonar tudo, por exemplo. Olha como é duro isso. É para pensar, não sei, não tenho resposta. Eu conheci várias acadêmicas, por exemplo, que abandonaram tudo para poder ser acadêmica. Porque qual era o mito da mulher da geração dela? A mãe, que cuida do filho. Hoje, várias jovens estão discutindo esse lugar. Eu quero, de fato, ser mãe. Essa discussão é uma discussão que rompe. Eu não estou dizendo certo ou errado, entende? Mas para ser acadêmica, já que a gente falou nisso, né, e vocês, por exemplo, tinha que romper, não é assim escolha, tem que romper ou isso ou aquilo, né? Ou é esse caminho ou esse caminho, não existe um caminho de uma discussão que as novas gerações estão começando a discutir. Vi uma notícia esses dias, uma menina de 22 anos que fez uma laqueadura no Rio de Janeiro e causou um estardalhaço nas redes. Como? 22 anos? Gente, escolha assim, dela. Com licença, né? Com licença, deixe-me ser elite. Isso me lembra, com licença, eu vou à luta, né? Se é permitido, o corpo é dela, ela escolhe. Sim. Se a gente pensar, apesar da atriz, enfim, causar... Quando a gente tinha uma mulher, estou pensando aqui na TV, estou buscando representações. E era uma época também. Era uma época que, sobre certo aspecto, ela está lá representando isso, né? Pena que eu fiz, enfim, mas deixemos isso. Deixemos esse assunto para outro podcast. A gente, inclusive, já está se aproximando do nosso tempo. Como conversar com o Inácio é maravilhoso. Não, e veja, é bate-papo, porque se a gente fosse fazer uma coisa formal, talvez até muita coisa que a gente falou aqui passaria batida, seria bobagem, porque a gente precisa aprofundar. Aliás, você está mais do que convidado para uma próxima conversa. Eu acho que a gente vai ter que fazer parte 2, né, Lisley? Parte 3, 4, 5, 6. Mas eu acho que isso, para o nome de vocês, eu acho que, assim, do que eu entendi da proposta e do que vem sendo buscado nessa representação, essa é a representação do romper desse mundo que a gente consegue ler judaico-cristão, que faz parte de uma linguagem que nós nos aproximamos. Gostando ou não, sendo a favor ou não, contrário ou não, ela é mais rápida nas representações para a gente. Então, ela senta num lugar mais seguro, né? Não que as outras não importem, mas esse lado lá da bruxa talvez seja importante, esse lado lá do obscuro no passado, no futuro, mas este pontual, dessa que rompeu para não ser a senhora do Adão ou está subordinada a ele, eu acho que essa é a grande marca dessa Lilith de vocês, né? Eu estou num outro momento e a gente, para onde vai, depois que a gente lutar, a gente discute. Mas primeiro é a luta. Né? Eu não consigo vislumbrar Lilith como algo ruim. Mas muitas mulheres vislumbram, porque vão dar um Google, olha no Wikipedia, nossa, é um demônio. Então, esse é um podcast demoníaco. Então, você tem que tomar esse cuidado pelo seguinte, essa representação de ser está muito atrelado à cristandade, né? Dela poder ser o demônio, tal, etc., negativo. Por isso que eu estou dizendo de novo, essa escolha, né, da representação, das marcas de representação simbólicas, ficarem mais no romper mesmo, num outro
lugar. Porque assim, pode cair numa leitura, pode cair nessa leitura e veja, demonizar no mundo judaico-cristão, em que uma parte desse pensamento está cada vez mais retrocedendo, recrudescendo nessas novas representações religiosas, de que se não está do meu lado é contra mim, Nesses eu momentos sou que a do gente bem, vive você é no do Brasil, né? mal, eu sou do Uhum. bem, você é do mal, religiões que não são a minha não prestam, né? É só olhar o que fazem. Eu acabei de ter uma notícia de mais uma vez uma criança que tem como religião de matriz africana apanha na rua. Então, tomar Parece esse, inacreditável no parece século XXI, inacreditável. Então, a né? gente tem que tomar Parece esse cuidado inacreditável. que, sim, ela pode cair no demônio e ficar lá. É demônio, é do meu lado ou é demônio? É do meu lado, é demônio. Então, para não correr esse Se risco, não é igual ao que eu acredito, não esquece. funciona. Não É. funciona. Porque para pegar várias outras simbologias, aí você está falando de outras religiões, né, um paganismo, outras formas, mas essa que você tem uma sustentação mais recorrente, é nessa que eu vou. Essa Lilith que rompe mesmo. Eu não quero mais o domínio de um ser, eu quero, no mínimo, uma aproximação por igualdade. Ou pelo menos uma discussão sobre, Uma discussão né? sobre, etc. E outra, que é muito. Discussão e não Papo quebra-pau. inteligente, Papo né? inteligente. Papo E inteligente. aí, e uma coisa na apresentação, vocês falaram das mulheres maduras. E é sempre bom lembrar que, assim, eu falei das moiras, né? Cada uma tem um tempo. A primeira, que é a mais Fala em jovem. Moira. Só um parênteses, eu já vejo Moira com uma senhorinha bem gordinha, com um aventalzinho bonitinho. Essa é a última, né? A última delas que é a que corta. Na verdade, a primeira puxa o fio da vida, tira o fio da meada e dá a vida. A outra estica a vida, que é a jovem, e a velha corta a vida. Então, a menina, a moça, puxa, a mulher madura estica a vida e a idosa corta. A anciã corta o fio da vida. A morte. É a morte. Né? Por isso que as representações da morte sempre vêm numa figura escura, Com a foice. foice, etc., que também tem representações, etc., mas a Moira está nesse lugar. A única que veste preto, por exemplo, é a última delas. Então, que lugar é essa? Essa mulher que não está lá na morte, mas também não está mais aqui, não está mais tirando o fio da meada, nem vai cortá-lo, ela vai esticar. Né? Ela que vai buscar esticar isso para cada um de nós. Né? Então, simbolicamente, é aquele momento do até onde vai esse fio? Né? Qual é a extensão que vocês vão dar para cada um desse fio? Né? Mais ou menos aí, simbolicamente, para pensar. Pensa assim, 40 anos é hora de cortar o fio? Não, nós estamos cada vez vivendo mais, esticando mais o fio da vida, tendo mais possibilidades. Então não dá para a gente ficar na que tira o fio, né, na donzela, porque hoje a gente está esticando cada vez mais o fio concretamente da vida. Então tem outros lugares para a gente pensar. Até porque a gente nomina esse podcast como um papo de mulher madura, porque assim, na minha visão, pelo menos, na nossa visão, pelo menos, as mulheres, existem as mulheres maduras e as que estão no caminho para amadurecer. Né? Então, a nossa conversa não é só para pessoas que passaram dos 40, mas um dia você vai chegar lá, como diria minha avó, para lá caminhas. Então, mesmo que você não tenha 40, um dia você vai ter. Então, essa conversa amanhã também é para você. Ter. Exatamente. Então, mas e aí é que é legal uma coisa, porque a gente tem esse lugar da mulher mais madura, cada vez mais madura, como a sábia. Esse nome também, mulher, né? Estranho, como né? a anciã. Não tem nada aí no meio. Eu tenho a donzela. Estou pensando em lugares simbólicos assim de rápido acesso. Se a gente parar para pensar, para encontrar, mas de rápido acesso, penso na donzela e penso na anciã. Qual é o lugar aqui no meio? Como é que a gente chamaria esse lugar? Como é que a gente chamaria? Porque se eu pensar num homem de meia idade, eu penso no provedor. Rapidamente, né? Se eu pensar uma palavra, eu penso no provedor. Mas que lugar está essa mulher nesse meio? Não sei. A gente sabe assim de acesso rápido, claro que tem. Então a gente precisa fortalecer esse lugar, né? Muito bom. Penso eu. Essa conversa maravilhosa, Inácio. Obrigada por você ter vindo nesse primeiro episódio. Muito importante para a gente que seja você. Obrigada, Inácio. Nesse primeiro episódio de estreia nossa, dessa primeira temporada. Sob auspícios dos seus conhecimentos sobre mitologia, é claro que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês pelo convite. Era um bate-papo, mas se vocês quiserem algo mais formal, depois eu mando também material escritinho, bonitinho, tudo redondinho. Não, professor, né? Não precisa. Tá bom? Então tá bom. A ideia mas está convidado para mais um bate-papo, lógico. Sim. Quantos assuntos surgiram nisso, né? Que meio é esse, que lugar, como, né, pensar, como representar, etc. Assim, até para evitar confusões, né? De levar para o lado. Que lado vamos levar? Porque ela tem um lado da sua sombra também, né? E vão explorar isso. Então, pra gente, como é que a gente fortalece essa luz? Muito bom.
Inácio, obrigada de novo pela sua presença. Esse foi o Inácio Rodrigues, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, especialista quando o assunto é mitologia. Não podia ser outra pessoa para tratar aqui sobre o assunto Lilith na mitologia, Lilith no século XXI. Obrigada, gente, pela audiência de vocês no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Exatamente. E sigam a gente também no Spotify, como a Flávia disse, e no nosso canal no YouTube. Os endereços estão aqui embaixo e até a próxima. Instagram Beijo. também, hein? Segue Instagram a gente lá também. no Instagram. Dá essa Beijo, moral até a pra próxima. gente. Ativa o sininho também no YouTube. hein? Exatamente. Até o Curte, próximo- compartilha. até o próximo programa, gente. Tchau. Obrigado, gente.